Chama na Botina, o seu programa cast semanal. Eu sou Ediana Boeri. E eu, Lara Moraes. O nosso programa tem apoio institucional. A ProSoja Maranhão. Rede Agro Mulher Mais. Cindy Balsas. Patrocinadores oficiais. NS Bio Sustentabilidade. Grupo Agromina. Casa Sertaneja. Lavronorte. Martisa Valtra. Estratégia. Cordial Agro. E Reativa Consultoria. Mais um Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E hoje, né, Lara, nós estamos com um convidado presencial que a gente ama, né? Porque, assim, é diferente, né? A gente consegue olhar olho no olho, ter uma conversa mais franca, parece, não é? É porque é bom, né? Quando você presta atenção no que a pessoa tá falando, né? E é gostoso isso. Quando o convidado tá aqui, não que os outros não sejam, mas é que assim, é mais aconchegante. As risadas são maiores. O time, não tem aquela diferença de time entre a gente fazer a fala ou até interromper às vezes, né? Fica mais fácil. Então, doutor Marcelo, muito bem-vindo ao Chama na Botina. É um prazer receber você aqui no nosso programa, né? E a gente já passa a bola para você se apresentar para a gente. Quem é o doutor Marcelo? Obrigado, prazer imenso estar aqui. Fazendo um ano de Balsas agora, um ano da clínica. Sou médico oftalmologista, a gente montou o serviço de oftalmologia todo da Medical Balsas ali. E o finalzinho de outubro agora foi o nosso aniversário de um ano. E estamos aí para crescer e desenvolver a cidade que me encantou. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, gosto muito do clima do interior. Estava morando em São Paulo, capital, e já estava querendo voltar para as minhas origens e me identifiquei muito aqui. E estamos aí. Ah, mas aí, doutor Marcelo, não é só isso, né? A tua apresentação, quem é o doutor Marcelo? Marcelo tem pezinho, que nem já falou, no interior, mas esse interior chega aí pra roça ou não? Tenho 39 anos, já se vão lá 13 anos de medicina. Passei por algumas outras especialidades, fiz dermatologia, não me encontrei. Comecei cardiologia, resolvi parar porque não estava me satisfazendo, e aí em 2018 encontrei oftalmologia e me encontrei. Ai, que coisa boa. E de lá para cá, basicamente só tenho feito isso. Trabalhei ainda a pandemia na linha de frente do Covid, que a oftalmologia, por ser uma especialidade, querendo ou não, sem muita urgência, então meio que parou. Sim. Ainda trabalhei como clínico na pandemia, e no final da pandemia, de lá para cá, só oftalmologia. Estava terminando meus estudos em São Paulo. Terminei a residência em 2021. De lá para cá foram 2 anos de glaucoma, 2 anos de catarata e mais parte cirúrgica, mas trabalhava em algumas clínicas em São Paulo. E de lá para cá, único exclusivamente da oftalmologia. E estamos aí. E como é que o doutor Marcelo veio parar em Balsas? Foi um convite? Foi uma pesquisa? Foi um convite. O doutor Fernando, que já era meu conhecido, que é lá da Medical Balsas. Conheci ele, acho que, se não me engano, foi em 2018, 2015, numa pescaria. De lá para cá a gente se encontrou em algumas pescarias, de uma turma por conta de amigos em comum. E aí a gente se encontrou, ele fez o convite, eu estava terminando meus estudos, encerrando minha vida em São Paulo. E aí veio o convite, vim conhecer, gostei da cidade, vi que tinha muito potencial. A cidade estava precisando de um investimento bom nessa parte. Então, e foi assim que aconteceu, que Balsas surgiu na minha vida. E aí já veio para trabalhar? Não, veio conhecer, fazer um primeiro contato. Peraí, vamos ver como é que é mesmo esse negócio. Vim conhecer, e ainda estava no final do meu fellow de glaucoma. Ainda atendia nas clínicas em São Paulo. Mas foi questão de 6, 8 meses, a gente fazer o planejamento.
fazer toda a compra de equipamento, que foi feito em um congresso, e aí, em menos de um ano, a gente já estava aqui e começamos os atendimentos, montamos a parte de todas de exame da clínica, e foi assim que aconteceu. Vim, a princípio, sozinho, logo depois casei, passou mais 2 meses, minha esposa veio comigo, abraçou a causa também, tá aqui. Pois é. E é isso. Mas ela é da área médica, né? Ela é dentista, ela mexe com orto, parte de aparelho. Sim. Trabalha em algumas clínicas na cidade aí. Sim. E estamos aí. Tentando expandir a família. Mas é assim mesmo que começa. Mas, doutor Marcelo, e assim, você disse que, né, perneou por várias especialidades na medicina. E o porquê, assim, a oftalmologia te segurou, vamos dizer assim? Por que ela te prendeu? Principalmente a oftalmologia é uma área da medicina muito gratificante. Uhum. A possibilidade de trazer benefício para o paciente é muito grande. Uhum. Desde a parte clínica, um simples óculos, Sim. como a parte cirúrgica. E também envolve uma especialidade da medicina que engloba os 3 pilares, né? A parte clínica, a parte propedêutica, que é a parte de exames, e a parte cirúrgica. Uhum. Então, basicamente, acho que foi isso que me encantou na oftalmologia. E também pacientes mais calmos. Pacientes mais calmos, Pacientes mais calmos. Menos urgências. Menos urgências, mas ainda assim existem, tá? A parte do glaucoma ainda tem bastante paciente complexo, paciente com um prognóstico mais ruim, mais baixo. Mas ainda assim, esses pacientes é muito palpável a sua atuação na vida deles. Entendeu? Sim. E como é que... pode perguntar. Então, por isso, então, também essa motivação, no caso, por se especializar nessa área. Porque, assim, eu fico imaginando, por exemplo, tenho uma amiga em comum que ela brincava muito, que ela falava assim, eu não preciso usar óculos, tal, até uns 40, nem andava longe dele. E aí parece que vira um botãozinho na gente, né? Então, antes da gente entrar na questão do glaucoma, eu vou falar até do dia a dia mesmo, assim. Essa foi a minha sensação enquanto hoje paciente, né? Então, assim, a impressão da virada de chave e a sensação de que a cada ano realmente parece que a gente perde um pouco mais, ou seja, a gente precisa cada vez mais do óculos. E aí eu fiquei pensando se essa necessidade ela vinha realmente por conta da idade e também essa questão das telas hoje, né? Que assim, a gente está o tempo todo, então a letra às vezes um pouco menor, uma coisa ou outra, se isso também corrobora. Sim. Os pacientes na casa dos 40 realmente é uma parcela significativa do consultório, porque realmente é onde começa a presbiopia. Vem com o pacote. Vem. Paciente de 40 anos, eu já pergunto, tá ruim para perto, né? Deixa eu adivinhar. E realmente, nos pacientes míopes, isso tende a tardar um pouco, mas não muito. Uhum. É uma coisa que chega para todo mundo, tá? Que é quando começa a nossa dificuldade de focalização para perto. Uhum. Que a presbiopia basicamente não é um grau real, é uma compensação que a gente tem que fazer com lentes para a falta de acomodação do zoom. Basicamente é um zoom que a gente tem dentro do olho, um músculo que contrai e focaliza para perto. Esse músculo ele começa a parar de funcionar por volta dos 40 anos e ele vai diminuindo até por volta dos 60, onde ele estaciona e não funciona mais. E aí a gente tem que fazer a compensação do foco de perto com um grau, que é um grau positivo. Uhum. Por isso que a miopia retarda um pouco, que a miopia é um grau negativo, então elas meio que se anulam por um período, mas chega para todo mundo. Então, e aí entra a questão do óculos multifocal, né? Os famosos óculos multifocais, que tem grau para longe e tem grau para perto.
e eles são diferentes. Sim. Entendeu? A questão das telas é uma coisa muito significativa hoje, por 2 motivos. A gente sabe que não tem como fugir de telas hoje. E as telas têm uma radiação, principalmente de luz azul, um pouco mais forte, pode acometer a retina. Quando a gente fica muito tempo, durante longos períodos, concentrados nas telas, a gente tende a piscar menos, o olho fica mais seco, certo? E o oposto, a criançada hoje, a meninada que aprende com telas, quando a gente desenvolve nosso olho com a visão só para perto, tende a ter um grau de miopia mais elevado no futuro. Então, eles falam que é a epidemia de miopia, por conta dessa visão só de perto, desde o desenvolvimento, com foco só para perto. Nosso olho está sempre em constante desenvolvimento, até por volta dos 7, 8 anos de idade, e o nosso olho ainda está em desenvolvimento, em crescimento. Se a gente tem o estímulo só para perto, esse olho tende a ser um olho mais comprido, de anterior para posterior, e aí o sistema refracional do olho não joga na retina, e aí a gente precisa entrar com óculos para compensar isso. Então as telas têm esses 2 extremos, desde os pequenos das telas, que ficam muito tempo nas telas, e a exposição, a radiação e o olho seco em si. Então, hoje em dia a gente passa até óculos 100 graus, em alguns casos, pelos filtros que ajudam nessa radiação, certo? Em alguns países do mundo, por exemplo, no Japão, mesmo que seja só com livros, eles tendem a deixar a criança mais distante do livro didático, porque não ser só a tela, mas a visão, foco só de perto, tem que ser estimulado ao contrário também. Sim. Então, a recomendação que a gente tem hoje para a meninada é que não tem como escapar, a gente sabe que eles estudam assim hoje, então a cada 1 hora em frente à tela e olhando para perto, uns 15 minutos, sai, olha para longe, vai brincar, correr. Então, é um balanceamento que a gente tenta fazer com essa parte. Hoje em dia também tem algumas medicações que estão em estudos, atropina, que para a gente evitar essa hipermiopização. Então a medicina nunca está parada. Sim. O nosso estilo de vida muda e a medicina tem que acompanhar. Com certeza. Mas, doutor Marcelo, eu queria que se você conseguisse, assim, claro, porque não dá para falar em termos técnicos, nós temos ouvintes, né, de todos as idades, todos os jeitos. O que seria, assim, vamos colocar como um sintoma? O que poderia eu que estou em casa, que estou achando que eu não tenho nada, e falar, não, mas isso é um glaucoma, isso pode ser um glaucoma. Teria como você dar uma explicada? Porque muitas vezes a pessoa acha que é só uma dorzinha que está ali, ou aquela luzinha que de vez em quando tem gente que reclama, que eu acho que isso também é questão de tela. Então, acho, né, que eu não sou médico. Não, isso é um assunto muito importante que tem que ser frisado. Sim. Porque são poucas as entidades, os problemas da oftalmologia que dão sintomas. Sim. Com a conjuntivite, seu olho vai irritar, vai te fazer procurar um atendimento porque causa uma irritação aguda. O glaucoma, a menos que seja um glaucoma agudo, que a pressão vá mais que o dobro do valor de referência, ele vai te causar dor. Ok. E geralmente não é o que acontece. Geralmente é uma elevação baixa de pressão, é imperceptível. O glaucoma ele vai levando uma lesão no nervo óptico, que são células nervosas do fundo do olho. É o cabo que liga nosso olho no nosso cérebro e ele é todo feito por células nervosas. Nosso organismo não tem a capacidade de regeneração de células nervosas. Por isso que um paciente que tem uma lesão de coluna não volta a andar, ou se volta é uma coisa muito devagar, exige muito esforço, porque as células nervosas não regeneram. Sim. E a pressão alta é a principal causa dessa lesão do nervo óptico, que
é o conceito basicamente do glaucoma. O conceito do glaucoma é lesão do nervo óptico, não é pressão alta no olho. Mas a pressão alta é o principal fator de risco. Sim. Então, o glaucoma ele é muito insidioso, dia após dia. Ele começa a tomar primeiras laterais do campo de visão, para depois chegar na visão central. E a nossa visão apurada é a visão central. Então, quando isso vai dar sintoma de visão central, o mal está instalado. O que a gente, no glaucoma, diferente da catarata, que a gente opera, o paciente melhora, quer te carregar no colo porque você trouxe a visão dele de volta. No glaucoma é o contrário. O glaucoma a gente intervém para estabilizar e não deixar aquilo progredir mais. Por causa da história da célula nervosa que foi lesada. Então, mesmo pacientes que não têm sintomas, é muito válido uma avaliação, porque ele pode ter um glaucoma e ele não tem nem ideia daquilo, certo? E quando ele for ter algum sintoma, é um mal instalado. Tá bem adiantado. Hoje em dia melhorou bastante nossas ações no glaucoma. Antigamente operava nos casos muito extremos, para o paciente não terminar de perder aquele restinho de visão que ele tinha, mas isso mudou, tá? Não mudou nessa parte da gente conseguir trazer a visão de volta. Isso está esbarrando em um degrau que toda a medicina tem a transpor ainda, que são a recuperação de células nervosas. Mas a gente consegue intervir muito mais cedo. Hoje em dia existe tratamento a laser que pode ser usado antes, inclusive do primeiro colírio, para baixar a pressão, já pode ser feito esse laser nos glaucomas de ângulo aberto. Então, o único jeito de saber se tem glaucoma e pegar no estágio inicial são por avaliações realmente. Muita atenção quem tem histórico familiar. Eu ia perguntar isso. O glaucoma tem muita herança genética, muita história familiar. Os pacientes pardos e de pele mais escura têm uma incidência maior do glaucoma de ângulo aberto. Os indígenas, os asiáticos, o glaucoma de ângulo fechado. Então, precisa de avaliação. Sim. Precisa de avaliação, é o único jeito que a gente tem de fazer um diagnóstico precoce no glaucoma. E uma avaliação completa, né? Sim. Não só aquela consultinha de óculos, porque vai passar despercebido. Interessante isso, e aí me chama a atenção por exemplo, elas eventualmente vêm juntas ou a incidência maior acontece a partir de que idade, no caso do glaucoma? O glaucoma, por ser uma doença insidiosa, ele aparece mais na vida adulta para a terceira idade. Mas a gente tem os casos de glaucoma juvenil. Tem paciente que nasce com glaucoma, certo? Interessante. Então, não é o mais comum, mas existe, tá? Por ser uma doença de evolução lenta, acaba estourando lá para a vida adulta, para os 45, 50, até mais. Até confundido um pouco pelo que tu tá falando, no sentido de que eu posso achar que é por causa da idade, eu tô perdendo um pouco da visão e não sei o que realmente está acontecendo. Exatamente. Agora, se confundem os sintomas. Agora, doutor Marcelo, você falando isso, eu fico pensando assim, a oftalmologia é uma parte da saúde que a gente vê pouca campanha, né? Sim. Tipo, para mulher tem uma vez por ano, faz a mamografia, uma vez por ano, Papa Nicolau, o homem também é assim, fazer um exame de sangue uma vez por ano, geralzão, no clínico, e a gente não vê assim essas campanhas, porque eu sei que inclusive tem, hoje em dia nem tanto, mas evasão escolar, porque a criança não consegue enxergar, mas mesmo assim não pensa aí, né? Fica até de repente achando que ela... Isso foi uma coisa que foi esquecida durante muito tempo, mas aos poucos isso vem mudando. Eu recebo encaminhamentos, inclusive, de pedagogas, de professoras que percebem que aquela criança não está progredindo, não está equiparada ao restante da sala, e hoje em dia elas têm uma atenção para essa parte, porque realmente como que ele vai aprender se ele não está enxergando, certo? A gente precisa dos estímulos para criar a construção do nosso cérebro. Então, tem mudado. Hoje em dia a gente tem o mês específico para o glaucoma. Então,
tem mudado, mas tem muita coisa a ser feita, tá? Desde os pequenos, realmente, que com a questão do grau e todo mundo por conta do glaucoma. A gente tem pacientes que perderam a visão de todas as idades por causa de negligência. Negligência, realmente. Então, mas tem muita coisa a melhorar ainda. O conselho que a gente dá é procurar ficar atento. Pelo menos uma vez por ano, dar uma chegada se a tua visão tá... Ficar atento também nos pequenos, se ele tá percebendo estímulos de forma correta, enxergando. Tem muita criançada hoje com graus esdrúxulos muito altos. Sim. Então, a gente tem também o problema da ambliopia. A ambliopia, como eu tinha dito, o nosso olho desenvolve até 7, 8 anos. Se o sistema refracional do nosso olho não está adequado, está muito fora, tem um grau mais extremo, aquele olho tende a não desenvolver, porque ele não está sendo estimulado. E então, se não tiver uma intervenção até os 7, 8 anos de idade, aquele olho fica prejudicado, ele não vai desenvolver mais. Isso se chama ambliopia. E se isso não for pego antes dessa idade, é uma coisa definitiva para o resto da vida. Entendeu? Ele vai ter que levar isso para sempre. Certo? Então, não é uma cultura ainda tão estabelecida de levarem as crianças por passar por atendimento, mas é muito necessário isso. Certo? Todo mundo, mesmo quem não tem grau na família, a gente sabe que pode acontecer, sim. Entendeu? Então é importante fazer uma avaliação realmente. Como é que é um exame em criança? Porque tem criança que ainda não sabe ler, né? Eu vou tirar até por mim, doutor, porque quando eu vou... Tá bom, esse ou esse? Eu falei, qual? Troca de novo. Realmente muda bastante. O exame passa a ser deixa de ser um exame objetivo para ser um exame subjetivo. Sim. Certo? Então a gente tem alguns outros meios para saber se o grau está exato ou não, com os outros tipos de aparelho. Enfim, o ideal hoje em dia existe a subespecialidade da oftalmologia, que é a oftalmopediatria. Porque realmente é difícil, demanda um tato com criança, que não é todo mundo que tem. Ele chega no consultório, vê muita aparelhagem, muita coisa assusta, fica arredio. É um reflexo de defesa das crianças, né? Mas muda bastante. Tem que estar preparado. É difícil, né? Assim, a gente fica pensando. Meu sobrinho virou pra mim e falou assim: tia, será que eu vou ter que usar óculos também, né? Eu acho que eu vou ter que usar, né? Porque meu avô usa, minha mãe usa, meu pai usa, você usa. Quero ser chata, no meu caminho tá chegando. Na verdade, os casos de emetropia, que é o paciente que não tem grau nenhum, são raríssimos. Nossa, que... Nem que seja um 0,25 de astigmatismo, um pouquinho aqui. É um grau que não traz muita dependência. Eu ia falar isso. Mas sempre tem alguma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma consulta, eu devia ter... Bom, não vou falar de idade, não, mas assim, deve ter muito tempo atrás. Eu fazia faculdade, eu lembro disso. E eu fiz... porque eu tava sentindo dificuldade, mas minha questão toda era claridade. Tudo muito claro pra mim, me incomoda. E aí, mas foi alguma coisa como 25 e tal, mas eu nunca senti necessidade de ir pra leitura. Era tranquilo, né? E aí, de repente, não era mais bem assim. Então, isso é pela nossa plasticidade, nossa capacidade de se acostumar. Então, o grau, geralmente, ele começa com um grau menor e ele progride. E, geralmente, criança até adolescente, o começo da vida adulta, a tendência é que esse grau se modifique. Então, como ele começa baixo e ele progride lento, realmente passa despercebido para algumas pessoas. E tem pacientes que entram em choque a hora que eu coloco um óculos depois de fazer a refração e descobrir o grau.
que não tinham nem noção, que não enxergavam. Achavam que aquela visão, vamos lá, de 50% era 100%. Entendeu? Então, a mágica acontece no consultório. Isso também é muito bom. Pode enxergar literalmente. Essa função que a gente estava falando, né, do glaucoma, e entra na questão que hoje, como você falou, na questão das cirurgias oftálmicas, né? Sim. O que mais se opera hoje, doutor Marcelo? Tá, só para a gente encerrar o assunto, uma coisa para deixar a população ciente, existem basicamente 3 tipos de grau, né? Que é a hipermetropia, que geralmente é um grau que dá dificuldade para enxergar de perto. A miopia, que é o oposto, que é o grau negativo, a hipermetropia é positivo, que dá dificuldade para longe. E aí a gente tem um astigmatismo. O astigmatismo é um grau que tende a torcer a imagem. Por isso que nossa receitinha lá do óculos tem o astigmatismo e tem o eixo do astigmatismo. Então, para saber mais ou menos se tendo alguma dificuldade, é isso. Para longe, miopia, para perto, a hipermetropia, e para longe e perto, com a visão torcida, o astigmatismo. Agora vamos lá para a parte cirúrgica. Não, agora eu fiquei pensando, né? O meu é hipermetropia, mas se eu tirar o óculos aqui que eu tô vendo aqui, para a questão de perguntas, daí eu fico assim, não dá. Acabo olhando. É porque a hipermetropia é um grau positivo. A presbiopia, que é a dificuldade nessa acomodação para perto, também é um grau positivo. Então, o hipermétrope, ele tende a somar. O míope retarda um pouco, porque é um grau negativo que tem que pôr um positivo para perto e às vezes se anulam. Entendeu? Então, basicamente é isso. A gente tinha que ter um bracinho um pouquinho mais longo. A síndrome do braço curto. Tem que comprar, como é que antigamente tinha aquele o pau de céu lá, que era o prolongador. Eu ia fazer um prolongador. Não, mas tinha um brinquedo da Estrela antigamente, que era uma mão, assim, que apertava, parecia uma mão biônica. Exato. Eu tô chegando lá também. Eu era míope, tinha um grau e 25 de miopia, fiz a cirurgia refrativa, mas tinha 30 e poucos anos. Fiquei livre do óculos, mas estou com 39 agora, já estou sabendo que... O ano que vem a chave... Vai virar a chave e vou ter que voltar pro óculos. 42, 43, aí o bicho pega. Mas era isso que eu ia nessa questão da cirurgia, porque muita gente fala, eu falo os leigos, né? Amigos estão conversando. Eu operei meus olhos, mas diz que não pode operar até os 50, tem que operar não sei quando, aí você fica assim, ai meu Deus, e agora? O que faz da vida? Espera chegar aos 50, Esse é um assunto bem legal de ser conversado, porque apareceram opções novas na medicina recente, inclusive ano passado, um tipo de cirurgia nova que entrou no hall da medicina. Então, funciona assim. A cirurgia refrativa é uma cirurgia que a gente corrige o grau com um laser na córnea, na parte anterior do olho. Então, se é o paciente que não tem a presbiopia, ou seja, o grau de longe e de perto é o mesmo, funciona bem. A cirurgia a laser, desde que tenha uma córnea que aguente uma cirurgia, que não seja um astigmatismo muito irregular, traz um benefício bom à cirurgia refrativa, que é a cirurgia a laser. Aí a gente esbarra no problema da presbiopia, que o grau de perto passa a ser diferente. Como corrigir isso? Então, a cirurgia refrativa não é a minha especialidade, mas a gente tem contato com isso diariamente, né? Então, como corrigir com laser um grau que é diferente de longe para perto? Isso é um pouco mais difícil. Existem saídas, mas todas têm um ônus, né? Vamos dizer assim. Existe a técnica de monovisão, que é acertar um olho para longe e o outro olho para perto. Qual seria o ônus? A gente vai passar a ser um monoocular. Quando a gente enxerga apenas com um olho, a gente perde toda a tridimensionalidade, sensação de profundidade, entendeu? Segurança, né? Ao redor. Então, a periférica faz uma falta. Tem gente que se acostuma muito bem, tá? Mas tem um segundo problema. O grauzinho de perto ele é progressivo. Lembra que eu falei que até os 60 ele vai aumentar? Então ele vai fazer uma cirurgia, acertar um olho para longe, acertar o outro olho para perto, mas esse grau de perto ainda vai progredir.
Então é bem difícil se desprender do óculos depois dos 40 anos. Certo? Existem as lentes intraoculares de câmara anterior, que é uma lente que coloca lá dentro do olho, por trás da córnea, que tem algumas indicações, certo? Mas o que entrou recente na medicina já era uma coisa que já era feita, mas meio que off-label, não tinha protocolos, que é a facorefrativa. A facorefrativa basicamente é a cirurgia de catarata, sem o paciente ainda ter a catarata, com o objetivo refracional. Nos pacientes com catarata, a gente tem uma lente dentro do olho, que é o cristalino, tá? Com o processo de envelhecimento, essa lente vai ficando opaca e vira a catarata. Essa lente, ela tem em torno de 20 graus, uns mais, outros menos. Então, toda vez que a gente faz a cirurgia de catarata, é preciso colocar uma lente. Na cirurgia de multirão do SUS, a gente tem que usar uma lente, porque senão o óculos vai para 10, 15 graus para compensar essa lente que saiu. E hoje, com o avançar da tecnologia, tanto da segurança da cirurgia, do intraoperatório, quanto da tecnologia das lentes que a gente tem a opção de usar, melhorou muito. Então, a gente tem muita opção de lente premium, lente multifocal, lente para astigmatismo, lente de foco estendido. Todo ano, basicamente, sai uma coisa nova e com resultados excepcionais. Então, entrou em voga a facorefrativa, certo? Então, agora a gente pode operar, desde que cumpra os protocolos que foram colocados, fazer a facorefrativa. É uma cirurgia com um risco maior, porque não é mais uma cirurgia de superfície, é uma cirurgia intraocular. Demanda repouso, cuidado, uso correto dos colírios para modular uma inflamação, porque a gente colocou uma lente dentro do olho, certo? Por outro lado, lá na frente não vai ter a catarata mais, porque já tirou aquela lente e já colocou uma lente no lugar. Então, começou isso, foi liberado ano passado a facorefrativa com alguns protocolos, que é paciente no mínimo 55 anos e algum certo grau. 1,5 grau de hipermetropia, um pouquinho de miopia, ele já entra no protocolo se quiser fazer. Tem que ser, lógico, orientado os riscos todos, a facorefrativa. E é uma cirurgia bem nova e que traz um resultado muito bom. Eu tive alguns pacientes na minha formação e no meu dia a dia em São Paulo, de cirurgias combinadas com lentes premium, mais cirurgias de glaucoma, que com uma satisfação muito boa do paciente, muito boa. Em alguns casos, o paciente deixou de usar um óculos que usava desde os 4 anos de idade, um óculos fundo de garrafa de 8 graus, para colocar uma lente multifocal. Então, ele se desprendeu do óculos, longe e perto, com 100% de visão de longe, 100% de visão de perto, mais a cirurgia combinada do glaucoma. Também deixou de usar 3 colírios, em alguns casos a gente consegue tirar. Que entra no caso das cirurgias minimamente invasivas para o glaucoma. Que é uma cirurgia que a gente usa o mesmo acesso que a gente teria para catarata. Não vai aumentar em nada o tempo cirúrgico, não vai aumentar em nada a agressão que é feita ao paciente, a mesma incisão da catarata. Então a gente tem muita opção para intervir hoje no glaucoma também. E elas podem ser associadas. Quando se começou o uso de lentes premiums, que lentes multifocais, antigamente começou com a lente bifocal, depois apareceu a lente trifocal. Essas lentes eram terminantemente proibidas para paciente com glaucoma. E hoje isso já mudou também, com as lentes de foco estendido, nos casos onde o glaucoma não avançou muito, dá resultado muito bom, refracional e no controle do glaucoma. Então, vale a pena uma avaliação para a gente pesquisar caso a caso. Essas lentes hoje de alta tecnologia envolvem um cálculo muito complexo, porque a anatomia humana nunca é igual, não é uma ciência exata. Então, existem 20 fórmulas e todo ano sai uma fórmula nova para fazer o cálculo da lente que a gente vai usar na cirurgia.
E mesmo assim, ainda a gente não conseguiu chegar no 100% de acerto. Mas melhorou muito. Hoje a gente diz mais ou menos que de 10 pacientes, 9 a gente consegue tirar o óculos. Um paciente... Volta pro óculos. Um paciente fica com menos de 1 grau. Uhum. E um paciente a cada 100, uns 2 a cada 100, 3 a cada 100, fica com mais de 1 grau ainda. Mesmo com toda a aparelhagem que a gente tem, dos aparelhos que são os biômetros, de estudar caso a caso, de individualizar o cálculo, de tecnologia, ainda voltamos no ponto da medicina não ser a ciência exata. Então, tem que ser muito bem conversado com o paciente. E daí é uma decisão particular, né? Se ele está disposto a enfrentar isso para abrir mão do óculos, então não é uma coisa que dá para ser feita na nível industrial, a toque de caixa. Tem que ser muito bem planejado para diminuir esses índices de sobra de grau que ainda acontecem. E essa medida assim que você fala do grau da lente que vai ser colocada, isso é feito antes ou na hora você percebe que pode colocar aquele tanto, ou pode ser menos? Não, isso é feito antes. Aparelhos próprios para isso servem só para fazer esse cálculo. Às vezes a gente usa até de mais de um tipo de aparelho, usa mais de um tipo de fórmula. O olho míope, que é um olho comprido, a gente tende a usar um tipo de fórmula. O olho hipermétrope, que é o olho mais estreito, um olho mais curto, tende a usar outro tipo de fórmula. Às vezes a gente calcula todas elas. Um desafio muito grande são os pacientes que já fizeram refrativa. Aquela cirurgia refrativa que era feita até mais antiga, que era a RK, que a gente chama, que era uma cirurgia a bisturi. Então... E esses pacientes são o desafio no cálculo. Existem esses pacientes, e isso dificulta muito o cálculo dessa lente. E então tem que ser muito bem planejado. É uma cirurgia que envolve muito planejamento, fazer um fundo de olho bem feito, saber se o paciente não tem uma lesão de retina que pode descompensar com a cirurgia. Então tem muita coisa a ser conversada e eu te garanto que cada paciente que vai entrar numa cirurgia dessa vai ser uma cirurgia diferente. É o individualismo do individualismo mesmo, né? E doutor Marcelo, como é que é feito? Eu faço os 2 olhos no mesmo dia? Não. Hoje em dia a gente não tem uma regra muito clara, né? Tem muita coisa acontecendo na medicina, e inclusive por profissionais não médicos, então não tem muita legislação que fique em cima disso. Mas a gente sabe que cirurgia intraocular, hipótese alguma de fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, porque vamos lá, é difícil acontecer uma infecção. Sim. Mas se acontecer, ele vai ter nos 2 olhos. E a infecção que acontece intraocular, a maioria dos casos chega a precisar de uma evisceração, de tirar o olho. Porque a gelatina que preenche nosso olho é um meio de cultura para bactéria, para fungo excelente. E então, vai retirar, fazer limpeza e voltar. Não. Tirar para não ter a infecção não espalhar para o corpo todo. Tira o olho. Vai embora, tchau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Da tal da endoftalmite. Gente, o óculos tá tão lindo hoje, história, tão bonito. Antigamente não era, mas hoje tem cada óculos lindo, né? Isso tem que ser falado. Tem cada óculos lindo, eu acho bonito, dá a impressão que você é inteligente. Eu tenho uma amiga nossa em comum, inclusive, que fez... tem uma semana agora que ela fez o 2º olho e ela... voltou assim, animadíssima, super feliz, né? Ela fez a laser. Não sei exatamente qual o nome do procedimento, mas ela fez numa semana num olho, na outra semana no outro.
E aí, na primeira semana, ela tava assim, muito super tranquila, porque tinha sido tudo ótimo e tal. Quando ela fez a segunda semana, aí o médico, eu acho que ela falou que tava com uma vida muito tranquila, e o médico disse pra ela: você está proibida de fazer qualquer coisa. E aí eu achei interessante, porque ela disse assim: a primeira semana eu tava assim, tão despreocupada, na segunda eu fiquei um pouquinho mais preocupada. Eu falei, então, assim, é interessante essas coisas, porque realmente. Não, ainda Tem que ser falado, porque os pacientes acham que saiu dali, vida normal. Vendo, né? E a gente tem que tentar minimizar ao máximo uma infecção dessa, porque é uma coisa muito séria. No ambiente, você tem pelo de animal no ambiente. Se de repente você está numa fazenda, você está num armazém, você vem na fazenda, tem aquele monte de cor. Então tem que ser tudo conversado, explicado, porque a chance acontece. E o repouso muito bem feito. O repouso, para a gente não sair do lugar que a gente. O povo acha que o corpo tá bom, né? Então vamos embora, não preciso. A cirurgia de catarata demanda um repouso. Por mais que a cirurgia seja ali 5, 10 minutinhos, vai para casa na mesma hora, ainda assim a gente tem que tirar uma lente que estava lá de trás da íris, pôr uma lente artificial. Então não é nem um pouco simples, mas avançou muito. É rápida, não é e simples, rápida e segura. Sim. Mas tem a parte do paciente que tem que ter repouso, tem que usar os colírios para modular uma inflamação. Não é porque eu ia perguntar da questão da catarata até a questão também genética. Então, assim, a cirurgia de catarata não é aquela cirurgia de troca de córnea. Ele só vai colocar uma lentezinha naquele lugar, eu não vou tirar. É córnea mesmo que fala, né, doutor? Tô falando errado. Não, tem a cirurgia de transplante de córnea, né? Para os pacientes que têm a córnea doente, né? É um ceratocone avançado, umas úlceras de córnea. Hoje em dia existe o transplante de córnea. Mas toda vez que a gente fala uma cirurgia intraocular, ou seja, a gente entrou dentro do olho, passou a córnea, está dentro do olho. Tem que ser feito muita higiene, muito cuidado, respeitar o pós-operatório. Eu quero fazer uma pergunta pra gente voltar lá atrás. Quando a gente fala atrás do olho, principalmente, é dessa parte colorida que a gente tem do olho, porque aí quem tá nos escutando, né, gente, né, me ajudem que eu também tô nessa pergunta aqui agora. Tá, vamos lá, isso aí é para explicar. Para explicar bem explicadinho. A nossa córnea é o vidro do relógio, certo? É a parte transparente. Da córnea até a nossa íris tem um espaço, que é preenchido por um líquido. Isso a gente chama de câmara anterior. Atrás da íris tem o cristalino. O cristalino está envolto numa cápsula que contém a lente. Passou da cápsula do cristalino, a gente chama de câmara posterior, que aí dali para frente é o vidro e retina, tá? A cirurgia refrativa é uma cirurgia laser de superfície, a gente não entra no olho. Cirurgia de pterígio, a gente não entra no olho. A cirurgia de catarata, a gente entra no olho, mas acessa só a câmara anterior. A menos que seja uma cirurgia complicada ou uma cirurgia de retina, aí tem que passar por uma cirurgia de câmara posterior, que aí são as cirurgias de retina, vitrectomia. Então, cada uma tem um grau de risco, certo? A de superfície menos, que até a gente até que denomina de cirurgia suja, porque pode ser, não tem tanto cuidado com a asepsia, porque não está dentro do olho. As cirurgias de câmara anterior já é redobrado por 10 os cuidados de asepsia, de tudo, e as de posterior mais ainda, entendeu? Porque a gente não quer nem uma fagulha de que a gente não saiba que é o que está entrando no olho, que são os aparelhos, as coisas, e mesmo assim, alguns casos acontecem. Então, hoje em dia tem muita coisa a fazer para minimizar isso ao extremo, mas tem as porcentagens ali, né? Então, o paciente cirúrgico, ele tem que ser muito bem orientado, tá? Ele tem que ser muito bem orientado, explicar que não é milagre, e para ele se cuidar. Porque se a gente não fala dos riscos, ele não se cuida, ele não usa os colírios, e aí essa chance só tende a aumentar das coisas que a gente tenta evitar. Então tem que ser falado. Todas essas cirurgias são
claramente de olho aberto, no sentido que tem que acessar o olho, mas Sim. a pessoa acompanha e olha isso ou ela É dor. dorme? Não, depende. Na verdade, a resposta é depende. Na minha formação, cirurgia de SUS, de Santa Casa, a gente operava com o paciente acordado, conversando com o paciente, fazia, lógico, um colírio, e a hora que acessava, furava, fazia o corte na incisão na córnea, colocava um colírio ali para anestesiar, mas com o paciente acordado. Hoje em dia, cirurgias particulares, a gente tem os artifícios melhores, não tem aquele volume que tem que ser cumprido, que são as cirurgias de mutirão. A gente lança a mão de uma sedação. O paciente toma uma sedaçãozinha na veia, ele vai relaxar, mas ele não vai precisar ser entubado. Então, se você precisar chamar a atenção dele um pouco mais... Ele vai despertar. Ele vai despertar, ele vai colaborar, e até para ele não assustar, não pular da mesa, porque é uma cirurgia microscópica, né? Sim. A incisão que a gente usa para acessar a câmara anterior é uma incisão de 3 milímetros. Ou seja, nada. 1/3 de 1 centímetro, para a gente ter uma noção. Então, é microscópico, qualquer movimento ali vai interferir na cirurgia, entendeu? Mas dá para ser feito com um mínimo de anestesia, mas para a segurança do paciente, a gente tende a fazer uma sedação e uma anestesia local. As cirurgias de glaucoma precisam de um bloqueio, que é uma anestesia retrobulbar, que é peribulbar, que a gente chama, que é uma anestesia atrás do olho. Então, Porque ela é realmente mais invasiva. mais invasiva, e ela, mesmo com um paciente só sedado, ele pode sentir dor. Sério? Sério. Mas essa anestesia aí também não dói, não, doutor? Dói. Quando eu digo que não dói. Dói, Mas é melhor ela. Não, é que assim, ó. Não, o engraçado é que o doutor Marcelo vai falando, parece que o meu olho tá crescendo, sabe? Assim, a pessoa nem... Nossa, eu acho que o óculos tão legal, né? Não, tá crescendo no sentido de você começar a focar no olho, né? Então, essa questão da catarata tem a ver com hereditariedade também? Não, a catarata... Graças a Deus. Eu vou tomar a alegria que eu acabei de te dar. A alegria faz parte... A catarata faz parte do processo de envelhecimento. Ok. E a gente sabe que se todo mundo viver 100 anos, todo mundo vai ter catarata. Ah, Certo? ok. Eu já tive pacientes que entrou em cirurgia com 18 anos por conta de alguns motivos, às vezes uma diabetes descompensada, e eu já tive paciente que a gente optou em entrar em cirurgia com paciente de 90 anos para não deixar a saúde debilitar e a cirurgia oferecer um risco mais para frente, que a catarata era muito pouca, entendeu? Então, catarata faz parte do processo de envelhecimento. Eu até comento com meus pacientes, não queria ter que operar. Eu falei assim, o único jeito de você não ter catarata é uma saída não muito boa, que é não envelhecer, ou seja, não tá vivo. E quando ela vai aparecer é muito individual de cada um, e a velocidade que ela vai acelerar é muito individual de cada um. Então, é lógico, a gente sabe que exposição solar intensa acelera, cigarro acelera, diabetes acelera, mas não é regra. Sim. Tem paciente de 80 anos, diabético, que a catarata é muito pouca, e tem os extremos de pacientes novos com cataratas que em coisa de 2 meses fechou a visão. Fecha rapidinho, assim. Quando ela acelera, ela tende a tirar primeiro o contraste da visão. A gente, quando está em ambiente ou muito iluminado, dependendo do tipo da catarata, se uma catarata mais posterior, ela tende a estourar a imagem, assim, espalhar demais. E é o contrário também, a penumbra, o ambiente com menos iluminação, ele não tem contraste nenhuma de visão. Então, ela derruba primeiro a qualidade de visão. Para depois derrubar aquelas linhas que a gente lê no consultório lá, que aquilo a gente mede a quantidade de visão. Então, tem cataratas, dependendo da região onde ela começa primeiro, se é mais posterior, no meio, anterior,
que derrubam mais a qualidade para depois tirar a quantidade, e tem umas que já chegam pé na porta, assim, tirando a quantidade de visão mesmo. E pode acontecer um olho sim, um olho não? Geralmente, o mais comum é como o glaucoma. Se tem um olho, a chance de ter no outro é muito grande, mas raramente elas são idênticas. Então, o mais comum é que tenha nos dois, se tiver em um, mas sempre um vai ser pior que o outro. Em raros casos só que só tem um olho, às vezes geralmente por um trauma, uma catarata monocular que a gente chama, geralmente é mais por trauma, uso de colírio, de corticoide, e às vezes usou em um olho só, então é mais raro ser de um olho só, mas geralmente tende a ter um olho mais avançado que o outro. E ela tem mais sintomas, não? Porque na questão do glaucoma é mais complicado de você perceber em casa. Mas a catarata é aquela coisa assim, cara, eu tô meio que embaçado, quando fecho um olho, esse daqui parece que ele tá assim, parecendo farol sujo. Isso, foi muito bom exemplo. A catarata, a questão que a gente consegue tentar perceber é realmente ela rouba o contraste. A gente rouba o contraste, ela vai tirando o contraste. Quando a gente está num ambiente pouco iluminado, a gente tem as linhas de definição dos contornos dos objetos tendem a se confundir. A visão, conforme a catarata vai amadurecendo, ela tende a ficar de uma cor mais âmbar, uma cor de garrafa de cerveja. Então, olha numa coisa que sabe que é branca, já não vê aquela cor branca, mexe no contraste das coisas. Nossa. E em ambientes muito iluminados ou de pouca luz, os sintomas são mais fortes. E por que o Dr. Marcelo quis se especializar nesses dois problemas, tanto o glaucoma quanto a catarata? Tinha muita gente na família. Não, na verdade, na minha família é muito pequena, né? Minha mãe era filha única, eu tenho 2 primas de primeiro grau, então minha família é muito pequena. Agora, meu contato com a oftalmologia desde a residência despertou esse interesse cirúrgico, porque tinha volume cirúrgico desde onde eu comecei. E pela parte compensatória, né? É muito gratificante. O paciente que tem uma catarata moderada, avançada, ele sai, você tira o campo cirúrgico, ele olha no seu rosto e ele não olhava o seu rosto antes. Então, é gratificante. E a parte cirúrgica é de uma forma mais imediata, né? É um ato tão simples, né? De olhar e enxergar. E que, de repente, se a gente não consegue isso, a gente não tem a noção de quem tá. É muito gratificante a parte cirúrgica por conta disso, né? O resultado é mais iminente, né? Então, é legal. E assim, percentual Baus, que a gente sempre gosta de perguntar, tem muitos casos de glaucoma? Tem, né? Tem. Isso pode ser o calor, o que? Muito sol? Aqui, a gente tem a população um pouco mesclada. A gente tem aqui uma herança de pacientes do sul muito grande. Sim. E que são os pacientes que costumam ter mais incidência de glaucoma de ângulo aberto, tá? E a gente tem a herança da população mais mestiça, de outras regiões que se misturaram. Sim. Então a gente também tem a parcela de fator de risco de glaucoma de ângulo fechado. A pessoa mais morena, com a herança mais asiática, mais índia. Então tem as duas partes. Eu tenho contato no consultório e eu tenho pego muito caso de glaucoma de ângulo fechado. Que é um glaucoma um pouquinho mais chato, que responde menos a colírio, não dá para fazer o laser, que é um tratamento pioneiro que tem no mundo hoje, que a gente colocou lá na clínica. Então, os casos de glaucoma de ângulo fechado costumam precisar de algum procedimentozinho, além só de colírio. Isso demanda maior atenção com o paciente. Então, o Brasil como em si é uma população muito, muito miscigenada, né? Então a gente pega de tudo. E aqui o que tem me chamado a atenção são os glaucomas de ângulo fechado que eu tenho pego aqui.
Doutor Marcelo, você falou agora há pouco sobre a questão das cirurgias e citou agora essa questão de alguns procedimentos que podem ser feitos em consultório mesmo e não dependem de centro cirúrgico, ou seja, o que diferencia e que tipo de procedimento você consegue fazer dentro do consultório já numa consulta e tem outros que vão depender então de um... Ótimo, legal. Existem alguns tratamentos a laser. Basicamente, hoje, que a gente lança a mão, temos 2, certo? O SLT, que é um laser que a gente vai lá no ralinho do olho e faz esse laser. Esse laser tende a deixar o ralinho do olho mais poroso, ele drena melhor o líquido e tende a ter um controle melhor e às vezes até tira colírio do paciente. Mas isso funciona bem para o glaucoma pigmentar, o glaucoma esfoliativo e o glaucoma de ângulo aberto. Ele não pode ser feito no glaucoma de ângulo fechado. No glaucoma de ângulo fechado, a gente tende a fazer a iridotomia, que é um procedimento a laser também, que a gente abre como se fosse um suspiro. O glaucoma de ângulo fechado, o motivo da pressão subir é porque o ralinho do olho fechou. Ele é estreito, e nesses pacientes ele fecha, oclui e a pressão sobe. Aí a gente vai lá com outro tipo de laser e consegue fazer ali um respiro que a gente chama de iridotomia e tende a resolver bem esse risco do glaucoma de ângulo fechado. Isso é feito em consultório. É feito em consultório, a nível ambulatorial, certo? Esses dois você faz também no consultório? Isso, a gente colocou os aparelhos lá e a gente faz. Ou seja, não precisa sair de Balsas. Não precisa sair de Balsas. Essas notícias boas. Isso. O SLT é uma coisa bem nova no mundo mesmo, e cada vez com uma aceitação maior. E, inclusive, os protocolos mais novos, os últimos estudos, ele pode ser feito como primeira linha de tratamento. Fez o diagnóstico de glaucoma, antes de pôr um timolol lá, que é um colírio mais comum, a gente já pode fazer o laser com ótimos resultados, um controle muito bom. E a gente pôs essa máquina aqui, colocou esse aparelho aqui em Balsas, não tinha. E aí a demanda para esse tipo, no caso, ela acaba acontecendo pelo paciente que chega para uma consulta normal, de rotina, ou também ele está vindo por conta de um outro problema que ele está sentindo normalmente? Vamos lá. O glaucoma, o nosso objetivo sempre é estabilizar a doença, certo? Então, quando você vai lançar a mão de um tratamento ou mudança de tratamento, a gente tem que saber que ele não está bem controlado, certo? Então, isso demanda acompanhamento, tá? O paciente vai chegar lá no meu consultório, eu vou examinar, vou fazer alguns exames e eu vou ter uma foto dele. Eu não sei se ele tinha um glaucoma que progrediu muito e estabilizou. Eu não sei se é um glaucoma que vem progredindo. Então, toda vez que a gente vai lançar a mão de alguma alteração, geralmente é um paciente que não está bem controlado. Então, isso demanda acompanhamento, retornos periódicos. Então, se você já está acompanhando um paciente, é um tipo de tratamento que a gente costuma fazer mais em pacientes que você já está acompanhando. Mas os últimos protocolos, igual eu falei, pode ser lançado mão. Então, se fez um diagnóstico de glaucoma, pode já fazer, desde que seja um glaucoma de ângulo aberto, esse tratamento a laser, que é o SLT. E o outro caso que a gente usa muito esse tratamento são os pacientes com intolerância a colírio. Tá? Colírio de glaucoma tem basicamente 4 classes de colírio que a gente usa. Tá? Às vezes um controla com um colírio, às vezes controla com 2, às vezes precisa de 3, às vezes nem com 4. Então, a gente sabe que cada colírio a mais que a gente coloca no paciente diminui a aceitação dele usar aquilo contínuo. Ele usa, usei 2 frascos, achei que eu estava bom, para. Então, os pacientes que têm uma aceitação ruim com o uso contínuo, pode ser feito esse tratamento também, porque a gente sabe que ele não vai usar o colírio e se a pressão sobe, o glaucoma anda e aí ele perde visão. Então, caso a caso, certo? Mas geralmente são pacientes que você já acompanha por um tempo, tá? E a gente está implementando agora a parte cirúrgica, tá? Estamos entrando com o centro cirúrgico, vamos fazer toda a parte das cirurgias minimamente invasivas, tudo isso,
que antigamente se lançava a mão só dos glaucomas muito avançados e fazia a trabeculectomia, que é a TREC que a gente conhece, que é uma cirurgia agressiva, que era um pé na porta ali para assim, ó, não tem mais o que fazer, agora vamos fazer essa cirurgia fistulizante aqui para parar de subir a pressão e tentar controlar. Ainda é feito só nos casos muito extremos hoje, muito avançados. Tem muita coisa a ser feita antes hoje. Se ele tem glaucoma e ele vai operar catarata, vale a pena fazer as cirurgias minimamente invasivas, mesmo que ele use só um colírio, que aí a chance dele se desprender e ter um melhor controle desse glaucoma, já que ele vai fazer uma cirurgia, já faz essa parte e controla muito melhor, tá? E aí, hoje em dia, tem várias opções. Tem o iStent, tem o Kahuki, tem implante de Zen, que é uma coisa mais nova. Então, hoje a gente tem muita opção. E mesmo nos casos, dos casos iniciais aos casos muito agressivos, a gente consegue ter um bom controle se o paciente estiver disposto a se ajudar. Doutor, é mito essa questão de que eu não posso, o colírio eu comprei, deu 5 dias, eu já tenho que parar de usar, ele já não... Ótimo, boa pergunta. Os colírios, eles têm, até um tempo atrás, eles tinham os conservantes. Sim. Em geral, o cloreto de benzalcônio, que é o BAC, e inclusive é o que limitava os lubrificantes antes. A gente só podia usar 4 vezes ao dia, por conta que o conservante fazia mal em excesso, sim. Certo? Hoje em dia, a gente tem os frascos com tecnologia mais avançada, com os filtros que impedem a contaminação do produto. Então, a gente tem muita opção de colírio hoje sem conservante. Então, mas a gente sabe também, uma regra que a gente tem, colírio aberto vale 1 mês. 1 mês, então. Então, para não ter chance daquilo contaminar, seja um frasco desses de tecnologia avançada, seja um frasco comum, a gente fala que o colírio abril vale 1 mês. Pode estar com a data de validade lá de 2020. Mesmo aquele que é só lubrificante. Só mesmo aquele que é só lubrificante. Seco. Tá. Ele pode contaminar. Mas lembrando também, quem está nos ouvindo, que isso é um colírio que está guardado no local, longe de luz, isso. Não está numa parede que está pegando sol, não está dentro do seu carro, né? Exatamente. Esses colírios que não tem conservante, são aqueles colírios que tem gente que usa que vai na geladeira, entendeu? Então, alguns demandam um acondicionamento melhor mesmo, tá? Um muito famoso é aquele Yabac, que é um colírio mais caro. Aquele colírio não precisa ficar na geladeira, não tem conservante, porque o frasco tem uma tecnologia de um filtro ali que impede a contaminação. Mas a gente não pode pegar um colírio de 2 anos abertos ali e pingar no olho, né? Mas estava bem guardado, doutor, né? Muito bem guardado. Tanto é que comprou para usar e guardou, porque afinal de contas o importante é comprar, né? Gente, é brincadeira, tá? Só para lembrar. Eu tenho tanto medo dessa questão de olho que eu sou bem chata, por isso que eu já perguntei para ele, porque senão eu já ia jogar tudo fora com 5 dias. Óculos. Mania, acabei de fazer isso agorinha. Passar o óculos na saia, passar o óculos na blusa. Aí chega na blusa da amiga aqui também, dá licença. Mas isso daí também não é bom não, né? Então, porque hoje em dia os óculos eles têm muito filtro, né? Tem antirreflexo, tem o filtro que é o Blue Control que a gente usa para tela, tem o Transitions que escurece. Então, tem uma infinidade de filtros nas lentes hoje, que são tratamentos. A lente está pronta, é banhada ali para fazer o filtro. E isso, a limpeza inadequada tende a estragar os filtros. Mas não tem nada problema no olho, não. Não, pode ser um contaminante, querendo ou não, tá perto do olho, né? Não vai deixar o olho jogar, o colírio, o óculos jogado no chão, né? O ideal é um pano descartável, aqueles lencinhos descartável e não áspero, né? Geralmente o óculos até vem com alguns, né? O óculos hoje em dia também avançou muito a tecnologia do óculos, né? Antigamente a gente tinha só os óculos monofocais.
que é aquele grau na lente toda, certo? Em toda a curvatura da lente é um grau só, que são os óculos para os pacientes antes dos 40 anos, ou os óculos para os presbitas só de perto, aquele que põe só para enxergar de perto, que é o óculos Que é o meu de caso, mas eu farmácia. continuo usando aqui. Que é o óculos de farmácia. Sim. O óculos de farmácia é um grau pré-definido, é um óculos que vai pôr só para perto. Entendeu? Isso foi mudando. Sim. Aí apareceu o óculos bifocal, aquele que tinha um risco no meio da lente. sim. Nossa, É. aquele devia ser sofrido. Aquilo ali é um óculos bifocal. A palavra já fala mesmo. Em cima do risco é um grau, então ele tem o foco para longe. E embaixo do risco é outro grau. Tem o foco. Movimento com a cabeça Tem o mesmo, foco, isso. pra poder, né? E a hora que muda Deve só dar na uma cabeça, dá um degrau. né? Dá um degrau. Às vezes some um metro do campo de visão. Mas hoje a gente vê pouco desse, né? Mas ainda tem, ainda pega alguma coisa. Mas é mais raro mesmo. E a importância do óculos de sol? Isso. Agora, só Só pra eu ia falar, não, concluir. Pera. tem mais um degrau. Eu sou agoniada. Aí, hoje em dia, a gente tem o óculos multifocal. Multifocal. Certo? O óculos multifocal acabou aquele risco. Aham. Na parte de cima da lente vai estar geralmente o grau de longe. Conforme vem descendo a altura na lente, o foco vem vindo para perto, até que chega na parte de baixo, que o foco está aqui 30, 40 centímetros, que é o foco de perto. O benefício dele é que, como ele é multifocal, ele não tem só o de longe e tem o de perto. Ele tem a meia distância, então ele cumpre todo o campo de visão. Conforme vem vindo para perto, a altura vem descendo na lente. A primeira vez que quando eu comecei a usar, que foi o óculos anterior, eu senti. Primeira semana a adaptação foi mais, mas depois, hoje em dia eu não trocaria, né? Pra falar assim, vou usar só perto, Exato. não tem como. O óculos multifocal demanda adaptação. Nosso cérebro demanda um tempo aprender a lidar com ele. Para achar, o nosso cérebro saber onde que está a profundidade do objeto para a gente fazer a posição de cabeça e usar a altura certa na lente. É automático, mas demanda um tempo. Fora que isso demanda muita tecnologia. Essa área, do ponto de vista óptico, essa área de transição é muito complexa de ser feita. Eu imagino que deve ser. Envolve tecnologia. E leva em conta também a questão, às vezes, do próprio tamanho do óculos, né? Sim, porque aqueles óculos fininhos não servem para multifocal. Agora, quando eu troquei, eu coloquei uma lente, ela é um pouco maior, quer dizer, a armação um pouco maior, exatamente para ampliar um pouco o campo de visão da lateral. Exato. Então, o óculos multifocal demanda qualidade, porque tem muita tecnologia, e a gente sabe que hoje tem muita porcariada da China aí no comércio, né? Então, o óculos multifocal que a gente costuma falar o óculos multifocal barato é o barato que sai caro. E aí, já juntando então a pergunta, e o óculos de farmácia? O óculos de farmácia... Para que ele serve? Ou se é que ele serve? Não serve, em alguns casos serve, tá? É uma lente de tecnologia baixa, de qualidade baixa, um óculos que vai estragar fácil, vai riscar fácil, e ele é um óculos com o grau específico só de perto e as duas lentes com o mesmo grau, certo? Então você vai ver que tem o mais um, tem o mais 1,5, tem o mais 2. Então vamos supor que você está numa viagem, perde um óculos, você vai voltar para casa, vai fazer um exame, vai esperar 10 dias, às vezes um óculos ficar pronto? Não, resolve. Mas tem que tomar cuidado, entendeu? E não é para um uso permanente. E a gente sabe que 99% dos casos, o grau de um olho é diferente do outro. E aquele ali vai ter o grau igual, aproximado, e dos dois óculos igual. Até porque, das duas lentes iguais. Quem faz em alta escala não vai saber que olho que eu tô com. Bem como, senão, em vez de ter 5 opções, não tem assim um percentual de casos, tipo, o maior grau. Para você que tem um grau aqui, outro grau. É o óculos quebra-galho. Quebra-galho, tá? Ele serve ao propósito temporário, enquanto você aguarda o seu óculos ficar pronto, gente. Só o presbítero sabe como é difícil enxergar de perto, né? Então, pode ser usado, lógico que respeitando as limitações que ele oferece. Certo? O óculos de sol, como a gente ia começar a conversar, é uma necessidade básica como um filtro solar. Tá? A gente tem muita exposição solar aqui.
tá? A gente sabe que os raios ultravioleta agridem muito a retina, podem acelerar a catarata, tá? A gente tem um problema que se chama degeneração macular relacionada à idade, que é uma atrofia realmente do fundo do olho, que é mais os pacientes idosos, que pode ser acelerado por isso, entendeu? Então, o óculos com filtro é necessário. Tá, mas aí a gente tem uma gama de Sim. marcas, né, de tipos de lentes. Os óculos de ótica costumam ter uma fiscalização, Costumam ter uns os parâmetros que são respeitados e cumprem essas demandas. É lógico, tem um óculos de custa R$5.000, tem um óculos de R$300 Exato. e tem um óculos de R$300, R$200, que é muito bom, entendeu? Então, os óculos de ótica, procura sempre um pessoal especializado, um lugar de confiança, porque o que tem mais, mesmo nessa parte aí, é coisa da China hoje. Tá? E coisa da China, a gente sabe que a qualidade se esvai, né? Então, De modo geral, é possível dizer o que é essa qualidade desse produto, por exemplo, que vem da China, ou mesmo, né, assim, que não é um produto... É o que a gente vê no camelô, vamos dizer assim, né? É o que a gente vê na rua que custa aí seus R$30, R$50. Ele tem o risco de danificar também o olho, ou é porque ele não tem proteção nenhuma, então é mesmo que estar sem? É possível diferenciar isso? em se tratando de óculos de grau, geralmente essa área de transição, a parte ótica da lente é uma qualidade ruim, o grau não fica ideal. Usar o grau que não é o ideal não vai fazer mal para o olho, isso é um pouco de lenda, tá? Não vai fazer o grau piorar, não vai fazer a catarata acelerar, não vai descolar a sua retina, tá? Mas pode dar dor de cabeça, sua visão não vai ficar boa, tá? O campo de visão do óculos multifocal de qualidade ruim é muito estreito, fica só na parte central, nas partes laterais é sacrificado. E os de sol não tem os filtros que precisa. Então você vai estar usando um óculos achando que está te fazendo bem. Só vai colorir a visão. E não está fazendo bem, porque o filtro não está ali. Certo? Não está protegendo. Não está te protegendo. Doutor, assim, antigamente o termo era minha vista cansou. Agora cansou do quê, né, gente? Eu acabei de perguntar para ti, porque isso já aconteceu comigo. Eu leio muito. E eu gosto de ler longe, assim, apesar da minha visão ser ficar perto, eu gosto de ler um pouco longe. E de ficar realmente aquelas... Como se eu estivesse vendo um foco de luz, né? Aquela coisinha assim. Sabe quando você vê luz de farol que passa por você? Sim. Que dá aquela... isso é um sintoma? Ou isso já é um sintoma de uma coisa pior? Não, na verdade, pode ser um sintoma de coisa grave, tá? Mas no geral, não. Agora, vamos tentar diferenciar para saber se se não é. Quando a cataratinha começa a aparecer, a amadurecer, por mais que seja pouco, ela pode dispersar um pouco a luz, a gente começa a enxergar às vezes um reflexo, como se tivesse um box embaçado, entendeu? Então é como se a gente estivesse enxergando através de um box embaçado, que pode espalhar um pouco a luz, às vezes dá esse tipo de sintoma. Agora, vale a pena, quando enxerga esse tipo de coisa, passar por avaliação. Porque o descolamento de retina, e descolamento de retina é uma coisa muito séria na oftalmologia, com grande chance de sequela, o sintoma é flash de luz. A gente tende a enxergar flash de luz, luz piscando, a visão sumir, por exemplo, sumiu uma parte do campo de visão. Já me arrependi da pergunta. Não, mas vale a pena. Não, eu tô só... Mas eu digo por minha causa. na grande maioria das vezes não é nada, certo? Não é nada, mas vale a pena tirar a dúvida, porque realmente uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo é o descolamento de retina. Sim. Então, flash de luz, luz piscando, a visão sumir de uma vez, a amputação de campo visual, a gente tá olhando a porta, por exemplo, a gente vê metade dela, a outra metade a gente não vê. Sério? É assim que fica? A gente olhar uma linha reta, enxergar ela torta.
esses sintomas são sintomas que a gente fala de urgência. Isso é muito bom alertar a população. É verdade. Porque o descolamento de retina tem que intervir, tem que fazer uma intervenção e quanto antes. Sim. Senão a chance de recuperar só vai piorando. Aí nessa questão do deslocamento da retina, Descolamento de retina. Descolamento, o que é isso? Deslocamento. Mas é comum, fica tranquilo. Só pra deixar... Colou mesmo. Eu tô... Mas Não, ela descolou, realmente, ela descolou lá do olho. É uma cirurgia ou é um transplante? Depende da extensão, da localidade, tá? Transplante não, porque igual Não tem como. aquela questão da célula nervosa. A célula nervosa a gente não consegue pegar uma outra ali, pôr e ela não vai fazer as conexões porque ela não regenera. Se for um descolamento periférico, às vezes bem contido, dá para fazer gás, dá para fazer laser, dá para fazer algumas coisas. Se há um descolamento mais extenso, que pega a mácula, que é a área nobre, tende a ser mais cirúrgico. Então, mais tempo é visão, nesses casos de descolamento de retina. Então, cada minuto perdido Cada coisa chance que você achar que não é nada, que tu tá só de repente cansado. Sim, né? sim. Já peguei alguns casos aqui de pacientes jovens, inclusive. Pacientes com grau mais alto de miopia. É mandatório fazer um mapeamento de retina anual. Paciente diabético, porque a gente sabe que essa chance é maior. Então a gente não espera acontecer. A gente mapeia anualmente e vê se tem alguma área de fragilidade. Se a gente vê que tem alguma lesão que pode sugerir um descolamento, faz um laser, cerca ali a região de fragilidade e a chance de descolar diminui, não some. Tem assim as principais causas? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Sim, tá. Geralmente quem tem algum histórico familiar vale a pena fazer uma avaliação. Paciente diabético, paciente automíope, esses são os que a gente fica muito atento. Passou de 5 graus de miopia. Ok. Certo? Ok. Paciente automíope a gente mapeia todo ano. Tem que fazer, é mandatório, tá? Eu já peguei alguns casos aqui de uveíte, que é uma inflamação do olho, pode ser infecciosa, pode ser autoimune, às vezes um lúpus. Algumas coisas podem sugerir, tá? A gente sabe que os principais mesmos que representam uma parcela muito grande dos descolamentos de retina são os diabéticos e os automíopes. Então, atenção. Coçar o olho. Porque a gente ouve também falar, fica coçando o olho. A mão suja eu já sei que não pode, porque a minha mãe já falava isso há bastante tempo. A coceira do olho, vamos lá, é bem importante isso também. Primeiro, para essa parte de infecções, a gente sempre que está coçando, está levando a mão está contaminada, pode ter algum tipo de infecção, tá? Antigamente a gente tinha umas infecções muito agressivas que deformavam o olho, hoje isso é mais raro, mas ainda acontece. E a questão do ceratocone. Quando a gente coça o olho, altera a estrutura da nossa córnea. Então ela pode afinar e isso progredir para um ceratocone, que é um grau que a nossa córnea fica bicuda e é um grau difícil de resolver com óculos, não fica 100%. Em alguns casos chega até a precisar de transplante de córnea. Então não é recomendado se policiar bastante com coceira, tá? A gente tem muito caso aqui de conjuntivite atópica, conjuntivite alérgica. Coçou, procura atendimento. Tem colírio que a gente usa, tem orientação para evitar que coce, porque pode trazer algumas repercussões ruins para o olho a coceira. E eu peguei uma poeirinha, peguei algum pelinho, porque costuma acontecer, né? Eu já tive processo de pelinho dos cílios que ficar. Que trem, aquele trem complica demais. Sim. A córnea, que é o nosso vidro do relógio, é o tecido mais inervado do organismo. Então, uns cílios encostando na córnea, um cisco no olho, uma arranhadura na córnea dói mais que um braço quebrado às vezes. E não é uma hipérbole, realmente. A córnea é muito inervada. Quando a gente tem alguma coisa na córnea, dói e dói muito, tá? Então, todo tipo de alteração de córnea
seja um machucadinho, seja os cílios que crescem para dentro, isso é comum, tá? Vai gerar sintoma e vai gerar sintoma significativo, tá? Eu pego muito corpo estranho das obras. A questão do óculos de segurança, né? O óculos transparente. Isso é muito importante, tá? Eu pego muito aqui das obras que tem na cidade, então, mas a gente sabe que mesmo com óculos a chance acontece, Sim. porque a fagulha vem, ela ricocheteia e às vezes passa por trás do óculos. E do jeito que aquilo vem incandescente, geralmente a fagulha de metal, ela gruda na córnea. Eu ia perguntar isso principalmente no caso dos usos de aparelhos de solda ou no caso de esmeril, né? São os mais que Sim, a solda tende a queimar o olho, realmente queima, gera uma conjuntivite, às vezes uma ceratite intensa, tá? Por calor ou por luz mesmo, tá? Depende, a gente tem alguns tipos de solda. A questão do maquinário, maquita tem muito, lixadeira, realmente dá muita incidência de corpo estranho, tá? Então é usar proteção, tá? E se acontecer, procura o oftalmologista, porque aquilo ali não vai sair se não for tirado de forma correta. Porque ela gruda na córnea, ela vem incandescente, ela realmente gruda na córnea. Esse trem deve doer, hein? Dói. Um corpo estranho na córnea dói mais que um tijolo no sapato. E aí vai fazer a retirada e vai ter que fazer o descanso e ela recupera sozinha? A plasticidade desse tecido é muito grande, ela tende a regenerar de forma mais rápida, tá? Mas tem que ser retirado, tem que tomar muito cuidado para ver se não perfurou ou se a retirada não vai perfurar. Às vezes, quando está muito profundo, a gente opta por não tirar para não ter risco de perfuração. Sério? Porque às vezes chega a chegar O remédio pode ser pior. Chega a chegar quase no endotélio da córnea. E aí, faz o quê? E fica lá? Depende. Em alguns casos a gente não tira de prontidão para não destamponar e não fazer o olho vazar. Em alguns casos a gente tira de pouco em pouco, vai debridando de pouquinho em pouquinho para não afinar demais. Em alguns casos extremos tem que mandar para o transplante de córnea antes de perfurar, porque se perfurar a infecção vem e nada segura. Tem antibiótico, tudo, mas a perfuração costuma ser grave. E o olho por si só não repele, assim, não expulsa, no caso. Como na maioria dos casos, não. Ele vai, às vezes, ele pode encapsular, mas vai ficar ali, tá? Então, nesses casos de corpo estranho, dependendo se tá na área nobre, que é a parte da pupila, a bolinha preta lá do centro, mesmo tirando, tem chance de ficar alguma sequela visual depois, porque fica um leucoma, que a gente chama que é uma cicatriz na córnea. Uma cicatriz na córnea. Então, uma avaliação especializada. Que tipo de corpo estranho já apareceu para você, doutor? De tudo. De tudo é ótimo. De tudo. O mais comum que eu pego, acho que praticamente toda semana, eu pego uns 2, 3, às vezes 4, 5. Já cheguei a pegar 3, 4 em um dia aqui. É lixadeira, fagulha de lixadeira, maquita, esmeril, tá? Todo maquinário que dá aquela faisqueira, tem que tomar cuidado, tá? Solda, um ou outro aparece também, queimadura, tá bom? Mas já peguei até... como é que chama? De tiro. Da pólvora? Da pólvora, e às vezes o tiro pega ali um estilhaço. Bem. A gente também tem que ter óculos. Tive um caso muito de livro em São Paulo, do paciente que teve um pedaço de bala no fundo do olho, e aquilo entrou, fechou, não estava vazando o olho, e com o exame a gente descobriu que tinha um pedaço de chumbo lá no fundo do olho. Caramba! Então é só avaliando, só fazendo fundo de olho. Você contou essa história, mas qual foi assim o caso que mais já te chamou a atenção em atendimento? Em atendimento, muita coisa. Aqui eu tenho pegado alguns casos de uveíte, que é uma inflamação do olho, paciente jovem, tá? Muito caso de toxoplasmose, que dá cicatriz no fundo do olho, e geralmente é uma cicatriz que traz sequela. Tá? Se for na área nobre da retina, que é a mácula, costuma trazer sequela, tá? Definitiva. O caso que eu tenho para mim, que foi significante da minha história toda, eu até tenho eu pedi autorização, eu tenho algumas histórias que ficaram salvos lá desse caso, de um paciente de 24 anos que ele chegou no centro cirúrgico para mim cego de ambos os olhos, com um cuidador de cadeira de roda,
por uma catarata por conta de um diabetes muito avançado. Esse paciente, ele estava cego, com cuidadora, e ele saiu da cirurgia e me abraçou e deixou a cadeira de roda no centro cirúrgico. Então, tem muita coisa legal para fazer na medicina. Uau. Então é bom, né? Principalmente agora, vocês que estão ouvindo a gente falar, quase todos não, exceto os corpos estranhos, todas as outras situações envolvem quem tem diabetes. Então, você que tem diabetes, procure o oftalmologista. Se você nunca foi, procura para evitar, porque todas que você falou, né, doutor Marcelo, Sim. envolve a diabetes, exceto, como eu disse, um corpo estranho que entra no teu olho. Diabetes, pressão alta, tá? A pressão alta, se não controlada, a gente pode dar uma, que a gente popularmente conhece como trombose no fundo do olho. O vaso vai ocluir lá no fundo do olho, vai trazer uma repercussão, aquilo depois com grande chance de virar um glaucoma. Então, toma muito cuidado com diabetes, tá? O diabetes, se está fazendo mal para o rim, se está fazendo mal para a circulação, pode ter certeza que vai estar fazendo mal para o fundo do olho, tá? Mas também, em alguns casos, é uma doença silenciosa. Então, nossa rotina, em todos os casos, a gente faz fundo de olho. Quantos diagnósticos que a gente não faz de pressão alta de paciente que não sabia por conta de um fundo de olho. E do diabetes também, a gente vê lesão que é bem característica do fundo do olho, num fundo de olho simples, que é de rotina, e o paciente descobre uma diabetes, certo? Então, o exame de rotina oftalmológico ajuda até nessa parte de doenças não do olho, de doenças à distância. Então, pecar pelo excesso, né? Sim. Pelo excesso de zelo, porque tem muita coisa aí que a gente tenta evitar ao máximo, né? E dá para ser evitado, na grande maioria dos casos. E como você já disse antes, né? A tecnologia está aí, hoje tem muitos processos, né, de cirurgias que podem ser feitos para ajudar, para aliviar. Quanto mais cedo a gente ver, né? Aliás, o médico ver melhor, para que a gente continue enxergando. Doutora, aqui já pegou alguns casos, assim, de amputação, que fala mesmo? Evisceração, a gente fala, né? Pode ser evisceração, pode ser uma um pouco menos invasiva. Não, graças a Deus ainda não, tá? Mas já peguei perfurações aqui, já peguei alguns casos de descolamento de retina, que são os casos que a gente não consegue resolver aqui, por não ser retinólogo e por precisar de um grande centro, tá? Todo tipo de cirurgia retiniana envolve um centro mais avançado, mais complexo. Então, já precisei mandar alguns pacientes para Araguaína. Tem alguns casos que já chegaram até para Palmas, um conhecido, um colega de profissão. Então, mas a clínica está crescendo, e a gente sempre com o objetivo de trazer essa parte também, tá? Faço mais a parte de glaucoma, catarata, oftalmologia geral, cirurgia de pterígio, tá? Mas conforme continuar crescendo, trazer um pediatra, trazer um especialista em estrabismo, que é uma área mais complexa, que o oftalmologista geral não tem tanto conhecimento, trazer um especialista em retina, tá? Vamos ver, Balsas está crescendo muito. Não, né? tá, mas aqui a medicina, graças a Deus, tá muito boa, muita coisa que a gente não precisa mais melhorou, ir pra fora. Tem nem comparação, né? É bem complicado. A gente percebeu isso quando veio conhecer, e a gente não economizou na estrutura. E o bom é que a cidade abraça, né? Ela acredita, ela vai, ela procura, porque qualquer coisa você tinha que, né? Era carro, então fazer exames fora. E necessariamente você ia para fora, né? Agora você só vai nesses casos e aí você já vai com uma indicação. Sim, né? Já com diagnóstico, já com exame feito, né? Então, Balsas merece e comporta cada vez mais, tá? A clínica está em pleno desenvolvimento, Em novembro agora, a clínica mesmo fez 2 anos e já tem projeto de expansão a curto, a médio e a longo prazo
todos já estão traçados e com metas. Ai, que coisa boa. Subir o hospital, então vamos que vamos, porque Balsas merece. Merece, sim. E, doutor Marcelo, o que você recomendaria, né? Se fosse um médico do coração, ia recomendar fazer exercício, uma dieta bem balanceada, mas aí, o que o oftalmo me recomenda para que a minha visão seja boa, porque eu cuide melhor do meu olho, o que eu tenho que fazer em casa? Sim. Como a gente conversou aqui, tem muita coisa silenciosa. Então, avaliação. Sim. Tá? Desde sempre. Sim. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Evita surpresa. Até os 40, tá, galera? Até os 40, acho que melhor mais tempo. Evitar coçar o olho, tá? Higiene com o olho, tá? Sim. O olho é mucosa. A mucosa Sim. é mais suscetível a infecções, tá? Óculos de sol, tá certo? Sempre que for lançar mão de algum óculos, um lugar de confiança, Sim. certo? Que tenha algum nome, tá? Isso. Basicamente é isso, tá? Nos casos de trabalhadores, óculos de proteção, Sim. tá? Soldadores, o filtro mesmo, tá? Específico, né? É isso. E você falou, eu lembro, eu só te interromper um pouquinho, até por a questão que mulher usa maquiagem, né? Aí eu tenho um produto que foi passado pelo meu oftalmo, que eu agora não vou lembrar o nome, mas acho que é Benflagel, doutor. Blefagel. Blefagel. Que ele limpa realmente tudo. Sim. Tira toda essa questão de lápis, de rímel. Maquiagem completa. Porque vai tendo aquele excesso, né? Eu vou passando aquilo todo santo Ele tem dia. até a versão toalhinha, que é pra tirar a maquiagem, é muito bom. Eu sei que para limpar o olho ele é perfeito, assim, sabe? Ele retira tudo. Mas também tem que se ter esse cuidado, né? Sim. Porque eu pego... Jana, me empresta aqui. Jana... A gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia tem essa moda aí de implantes de cílios. Sim. Certo? Então tomar muito cuidado. Às vezes uma cola cai no olho, já aconteceu algumas vezes. Esses dias apareceu na TV, né? Parece que foi aquela super cola. Super cola. Então tem que tomar cuidado, tá? O olho é mucosa, então mucosa é mais suscetível a infecções, a sujeira, tá? A blefarite é muito comum. É muito comum. Quem tem a pele um pouco mais oleosa, nessa região é cheia de glândula, muita. Então, quem tem a pele um pouco mais oleosa tende a ter um desbalanço e quando acumula, forma blefarite, tá? Que fica aquelas caspinhas no olho. Isso deixa o olho mais irritado, mais sensível, mais seco. Favorece a obstrução da glândula, que aí vai ficar formando terçol, aquelas bolinhas que inflamam, tá? O povo coloca a culpa nas grávidas, os povos de antigamente. Exatamente. Então, se for fazer a limpezinha, faz com aquele shampoozinho Johnson's, ele é muito bom. Legal. Isso daí eu já tinha ouvido falar. Quem tem Deixa logo no banheiro. Deixa logo lá no banho, que você lava o rosto todo, né? E a vaidade, além da vaidade, que é aquela pessoa, doutor, eu não tô julgando não, viu, gente? Que, meu olho é dessa cor, mas eu quero ir pra uma festa, vou botar uma lente verde. Cuidado. E esses trem aí. Certo. Então, só para encerrar a blefarite, ok. Evita compartilhar maquiagem, tá? Se for fazer, faz de forma correta, não muita abrasão no olho, não esfrega muito forte. O shampoozinho Johnson ajuda muito. Esse Blefagel, nos casos mais difíceis, ele é muito bom. Tem a versão que já vem lencinho para tirar a maquiagem, muito vou ter bom. Que achar esse trem pra eu levar pra viagem. E qual foi a pergunta que vocês... Lentes. Lente de contato. Quer dizer, lente de contato e lente de contato. É das duas, né? Lente de contato tem que tomar muito cuidado. Querendo ou não, é um corpo estranho que a gente está levando para dentro do olho, tá? Então, lente de contato demanda muita higiene, muito cuidado, tá? A nossa córnea, de novo, a gente vai falar da córnea, ele não tem vaso, certo? Que é um tecido transparente. Se tivesse um vaso, a gente enxergaria ele aqui. Nossa córnea respira pelo ar que bate no olho, tá? É difusão mesmo. O ar bate e nossa córnea respira. A lente de contato é um escudo, ou seja, está sufocando o nosso olho. A tecnologia das lentes hoje melhorou muito. Hoje a gente chama que são os materiais gás permeáveis. Ela é porosa a gás,
mas não é como se fosse nada, entendeu? Por isso que mesmo nos pacientes que usam lente de contato, a gente pede 2 a 3 horas do dia, chega em casa, tira a lente e fica só de óculos para o nosso olho respirar, porque à noite a gente vai dormir, já não vai ter o ar batendo ali no olho, então nossa córnea precisa respirar. Então, lente de contato de grau, colorida, tem que tomar muito cuidado com higiene, tem que respeitar o limite diário, dormir. Hoje em dia a gente tem até algumas lentes que dá para dormir, que são liberadas, mas a gente tenta evitar, tá? E cada olho tem uma curvatura, certo? Pode variar a curvatura de 40 e poucos, a curvatura de acima de 50, entendeu? Então, dependendo da lente, ela pode ficar apertada no seu olho, machucar a sua córnea. Se ela ficar muito solta, ela fica dançando e aí pode sair, machucar, tá? O ideal seria fazer um teste de adaptação para ver a curvatura ideal. Fazer o teste, que às vezes, por mais que a gente saiba a curvatura, uma fica melhor que a outra, às vezes aperta um pouquinho, às vezes solta um pouquinho, tá? E essas lentes coloridas, tá? Então, cuidado. Cuidado, não compartilhe a lente em hipótese alguma, tá? A gente pega alguns casos aí com sequelas de uso crônico de lente, tá? E aí, quando a córnea sofre, você vai sofrer também, porque vai te dar sintoma e vai doer. Vai doer, né? Vai. E essa função hoje, doutor Marcelo, com certeza, né? Você deve ter visto mais do que eu. Eu já vi em programas de TV, de jornalismo, essa tal da tatuagem no olho. Pois é. Tatuagem do olho, e hoje fora do Brasil já está se fazendo a mudança de cor de íris. Isso, eu vi também. O povo tá brincando demais de Deus. Pois é. Tô me enterrando na cadeira aqui, só de... Não, a tatuagem, eu vi esse rapaz que apareceu, Ediano. O olho dele ficou parecendo, como é que eu vou falar, um olho de sapo? Tudo pigmentou a conjuntiva. Meu Deus. Aquilo ali é muito falta de amor próprio, né? O risco que ele tá passando pra ter um benefício estético ali. Mas estético, é absurdo, né? Estético da onde? Mas que na verdade não é exatamente benefício, né? É mais modinha ou coisa do jeito. Até porque você vai fazer, meu primo faz, né? Aquela coisa, que você sabe como é que é. Sim. Deus o livre. Essa pigmentação de conjuntiva é um procedimento que até onde eu sei nem médico né? É um procedimento... É tatuador. Então, não recomendo. Sim. Em hipótese alguma, tá? Essa questão de alteração de cor de íris tem sido feita. Tem um caso de uma modelo brasileira que ficou famosa, que foi para o exterior fazer, tá? É um risco muito grande. É o que a gente conversou sobre cirurgia, sobre a faco-refrativa. Se ele quer, a vida dele depende daquilo, ele não vai ser feliz e prosseguir de um jeito satisfatório com a vida, ele vai passar por um risco, tá? Todo procedimento cirúrgico, ainda mais os intraoculares, tem risco, tá? Então tem que ser colocado em uma balança, tá? Até porque, né, eu brinco, eu tenho uma amiga que o olho dela é tão azul, que assim, é fora do comum. Eu brinco com ela, ainda bem que você é bonita, né? Porque um olho azul desse, gente feia, eu desperdício. Coisa mais inútil que tem. Marcelo. Igual o feriado no meio da semana. Exatamente, como aconteceu semana passada, né? Esse mês inteiro, quase. Doutor Marcelo, pelo adiantado da hora também aqui, tem alguma coisa que nós não falamos que é importante que a gente oriente, o que a gente repasse, o que você queira deixar como um recado para as pessoas? Fique à vontade. Certo. A gente vai passar de novo por isso, e realmente é muito importante, tá? Porque a oftalmologia é deixada de escanteio até que alguma coisa apareça, algum sintoma, tá? Em especial, nessa especialidade da medicina, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Tá? O glaucoma, principalmente, tá? Isso é uma coisa que eu queria que todo mundo guardasse, tá? O glaucoma, por mais que a medicina avançou, o máximo que a gente faz hoje é estabilizar e não deixar ele progredir mais, tá? Então, não vale a pena negligenciar, principalmente quem tem caso na família, tá?
Tem que fazer uma investigação assim. Não. Eu também acho que não. É comum a gente pegar um caso e a gente fala isso, começa a vir outros e tem mais um, tem mais um, tem mais um. Jesus. É a pilha de dominó. Caiu o primeiro e Foi junto. E é real aquela coisa, tipo assim, essa geração tem, essa não tem, a próxima tem? Não, na medicina existe isso, tá? Até hoje não tem nada, pode acontecer, pula uma, às vezes pula duas, é lógico que vai diminuindo a chance, mas pode acontecer, tá? Então, prevenção. Prevenção, tá? né? Prevenção é o melhor remédio. E vá ao oftalmologista, gente, uma vez por ano, igual você vai no ginecologista, igual você vai no urologista, quer dizer, vocês não vão nada no urologista, você fica brigando, vocês não vão nada, só amarrados. Ai, doutor Marcelo, mais um paradigma a ser quebrado. Mas a gente vai, fazendo esse trabalho de formiguinha, né? E plantando essas sementinhas para que as pessoas... E o remédio é esse aqui, informação. Sim, com certeza. Doutor Marcelo, te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. É um bate-papo que com certeza a gente ia bem mais tempo, né? Eu já dei uns tilt aqui, minha filha, tem que rever minhas consultas aí. Mas, por favor, deixe seus contatos, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Tá. Desculpa a parte do terrorismo. Não é necessário. É necessário. Informação. Não, é necessário. Precisa, tá? E que a gente brinca assim também, mas é necessário. Eu acho que muitas vezes as pessoas só vão no consultório no terrorismo. Exato, exatamente. Alerta. Sim, tem muita coisa que passa despercebida realmente. É nossa rotina diária. Então tem que ser falada, tá? E a gente sabe que deixar o pessoal alerta vai salvar uma pessoa cega ali na frente. Então vale a pena, tá? Muito obrigado, tá? Foi ótimo, prazer. Vou deixar aqui minha rede social, que é MT Semencato, com S e C. Atendo na Medical Balsas todo dia, só atendo lá todo dia, o mês inteiro, moro aqui agora. Sim. Balsense, certo? E é isso. É onde me encontrar, tô lá todo dia à disposição da população, tá? Para fazer um óculos, E para quem não sabe onde é a Medical ainda, porque tem muita gente que de repente não sabe. Isso. A Medical é próxima ali da Avenida Litorânea, próxima a Contorno. É uma parte mais nova da cidade, né? Próximo do Hospital Regional, Próximo né? Até Hospital como Regional. uma referência também, né? Da própria Como é o nome UPA. daquela escola, aquele colégio grande lá, o Padre Fábio? Padre Fábio. Pronto. Isso. Pronto. É isso. Bem referenciado agora estamos, Tem exatamente. a UPA ali, né? Um quarteirão ali na atrás. Coab. Tem uma estrutura nova de saúde saindo ali. E vamos lá. À disposição da população. Que bom, então. Para fazer um óculos, para conversar, para ver qualquer tipo de sintoma. Não hesitem, tá? A gente está com bastante especialidade hoje, está quase completo o nosso time. E se precisar, a gente faz o intercâmbio de especialidades. A gente costuma discutir muitos casos entre especialidades. E está sendo formado um time de excelência. Uma pergunta até para complementar essa informação. Você falou sobre atendimentos, inclusive, que são até de emergência. Sim, então, por sim. exemplo, você passa o dia todo no hospital, então você atende tanto as consultas que estão agendadas, quanto eventualmente algum atendimento que acontece de última hora. A gente, quando começou, a gente percebeu que tinha muito médico de fora que vinha, ficava aqui, aí acaba atendendo 2, 3 dias, e aí por conta disso um volume muito grande, consulta rápida. Então a gente a gente implementou um serviço que é o oposto disso. Então a nossa agenda são 8, 10 pacientes de manhã, 8, 10 pacientes à tarde, meia hora de consulta, senta, examina, não deixa nada passar despercebido, e por conta disso a gente consegue fazer a demanda de emergência, tá? que aparece. Tá? Às vezes eu estou em casa, elas me ligam, 10 minutos eu estou lá na clínica, tá? E outra vantagem de cidade pequena. Então, a gente tem a agenda e tem a consulta de urgência também, para os casos que precisa, a gente consegue encaixar
sem prejudicar quem está na agenda, entendeu? Já tem um projeto de expansão de um segundo consultório de oftalmologia, de trazer mais profissional, o centro cirúrgico. Então, a gente não parou, não. Vamos seguir que tem demanda e precisa. Ótimo. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo, pelo seu tempo. Obrigado, né? É um prazer. Dia de consulta, dia de trabalho, você ter tirado esse teu tempo para vir aqui explicar para as pessoas, né? Tem muita gente que dá, né? Fica negligente, né? Então, assim, eu acredito que vai mexer com muita gente, como mexeu comigo aqui também. Informação é tudo. Então, e a gente sabe que hoje informação não é muito confiável de todo lugar, então é um serviço para a população que vocês prestam aqui. Obrigada, doutor Marcelo. É isso, gente. Mais um Chama na Botina que chega ao final e nós aguardamos você no próximo programa. Tchau, tchau. tchau. Tchau, até logo.